Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu, até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, santo, anjos cantam, santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, santo, anjos cantam, santo. E ao partir me viro, eu sou indigno, mas sua voz me diz: não vá, meu filho, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Santo, santo, eu canto santo, santo, torne meu sofrimento em testemunho, me esvazie de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com meu corpo, e que o de Cristo permaneça em tudo, no nome de Cristo, no nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos lá? Obrigado, Danilo. Deus seja louvado pela sua vida, viu? Pelo seu dom. Quando eu crescer, eu quero cantar igual você. Se Deus quiser. Já falei para vocês, né, que eu tenho um problema com a música. Mas hoje eu vou cantar no final. Antes do Danilo, porque daí ele conserta. É verdade, gente, eu vou cantar hoje. Tá bom? Eu tenho um problema enorme com a música, porque eu fui expulso de um coral, de um quarteto. Fui expulso mesmo, mas tudo bem. Nós estamos na série O Sentido da Vida. Esse é o penúltimo episódio da nossa série. Encerramos no sábado que vem. E à noite eu já quero convidar vocês às 19 horas, né? 19 horas, certo? 19 horas nós estamos com a série As Crônicas de Nárnia. Se você quer ver o Evangelho de um jeito diferente, discutir uma riqueza de literatura bem profunda, é um momento para você, tá bom? E vamos abrir para debate. Hoje vamos estudar O Cavalo e o Seu Menino.
Veja, não é o menino e o seu cavalo. O cavalo e o seu menino. Você não deveria perder. É o livro da série As Crônicas de Nárnia que eu mais gosto, viu? É o livro que eu mais gosto. Muito bem, eu quero fazer um convite também para você que está aqui. Quem está aí? Obrigado, Fábio. Quem está aí está com o smartphone aí? Está com o smartphone? Quero fazer um desafio para você que está aqui e para você que nos acompanha aí pelas redes sociais, tá bom? Pega agora aí o teu celular, compartilha o link desta manhã no seu Facebook, compartilha aí no seu WhatsApp, no seu Instagram. Vamos viralizar esperança, tá bom? Mas para você que está aqui, eu quero fazer um desafio. Você vai fazer uma selfie, bem assim, ó. Vai fazer uma selfie, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá. Olha aí, sorriam. Sorriam. E você vai compartilhar nas suas redes, tá bom? Dizendo, vem para o terceiro ato aí, assiste o terceiro ato, hashtag terceiro ato, sei lá, tá bom? Você pode espalhar esperança nesse momento, pregar o evangelho, pode ser? Viralizar o evangelho. Muito bem, antes de entrarmos no texto bíblico, já vou avisar, pode abrir aí no livro de Daniel, você que está aí na sua casa, compartilha também, faz uma selfie aí na TV, sei lá, de alguma forma, compartilha aí, hashtag terceiro ato, vamos viralizar esperança, tá bom? Olha só a galera tirando foto aí, eu ia sair nessa daqui, já tiraram, que pena. Tá bom, vai lá, de novo, isso. Ainda logo, senão vão me expulsar da igreja. Da igreja não. Só aqui que dá para fazer isso, né? Por isso que eu amo o terceiro ato. Compartilhou, viralizou a esperança? Nós somos chamados a espalhar o evangelho. Galera, que dia é hoje? Hã? Que dia é hoje? Dia 31 de outubro. Errado. Que dia é hoje? Dia do Impacto Esperança. Também, tá certo. Agora não posso falar que está errado, senão eu perco o emprego. Mas que dia é hoje? Hoje é o dia da Reforma Protestante. Foi no dia 31 de outubro que Lutero apregoou as 95, pregou mesmo, né, na verdade, lá na porta da igreja, as 95 teses pela fé, da justificação pela fé. Nós não podemos deixar passar esta data em branco, de fato, tá bom? Não podemos de jeito nenhum. Preparei um texto que eu compartilhei nas redes sociais, é bem curtinho, eu quero ler aqui rapidamente para você que está nos assistindo, vocês que estão aqui. Martim Lutero, não é? Então, faz 503 anos, tá bom? Rubem Alves escreveu: é irritante e desconfortante pensar que talvez quem mais se apropriou dos grandes temas da reforma, os principais herdeiros da reforma, como amor, respeito ao próximo, perdão, ajuda, compreensão, talvez não foram os cristãos que se apropriaram desses temas. O protestantismo tem seus temas principais esquecidos e empoeirados em seus corações, que têm se tornado sombras diante do que se apresentam hoje e daquilo que nós deveríamos ser como representantes de Cristo. Onde está o amor? Nos círculos cristãos. Onde está a liberdade de pensamento? Bem como outros temas tão buscados por reformadores como Zwinglio, João Hus, Calvino, Melanchthon, Lutero. Livres pela reforma protestante das indulgências, dos mobiliários dos céus, livres do inferno através da mensagem da justificação pela fé, corremos o risco de nos tornarmos reféns de nossas próprias crenças e tradições e de uma interpretação massacrante e legalista do Evangelho. 503 anos depois da Reforma, ainda vemos muitos cristãos trocarem os verdadeiros valores do Evangelho, o amor, não mais pelas indulgências de Tetzel, mas sim por nossas obras, estilos de vidas, ódios mimados, medos, busca por poder, ganância, status. Em outras palavras, criamos as nossas próprias indulgências. 500 anos se passaram e ainda vemos muitos mantendo uma religião semelhante à oferta de Caim, sem o sangue do Cordeiro. Daí as perseguições feitas ao livre pensamento. Daí taxar o próximo vez por liberal, vez por fundamentalista, sem percebermos que a diferença entre ambos é só o tamanho da lista. Tanto o fundamentalista quanto o liberal querem a salvação pelas obras. Só que um quer fazer mais
e o outro quer fazer o menos possível. Heresia, ortodoxia, fundamentalismo, exclusão, perfeição, acusação, são palavras que podem fazer parte do vocabulário dos fortes, mas nunca fizeram parte do vocabulário de Deus, que tem como princípio o amor. Então pare e pense, ainda somos os herdeiros da reforma? 503 anos, 31 de outubro de 1517. Vamos abrir no livro de Daniel, por favor. Daniel, capítulo 1. Wanderson, você pode perguntar, o que tem estudado Daniel na série O Sentido da Vida? Vamos estudar aqui as 2.300 tardes e manhãs? O que nós vamos fazer aqui com as profecias de Daniel, afinal? Eu não quero cometer o grande erro que fiz ao longo da minha vida. Viu, Winnie? De estudar as profecias de Daniel sem se lembrar de quem foi Daniel. Todas as vezes que nós abrimos o livro de Daniel nas igrejas, nós queremos estudar o profeta Daniel, as profecias de Daniel, as revelações de Deus a Daniel, e nos esquecemos que por detrás do livro existe um ser humano, uma pessoa, Sandro, por detrás das máscaras. E eu queria falar sobre Daniel mesmo, o personagem Daniel, para aprendermos algumas coisas sobre o sentido da vida. Para você que está vindo pela primeira vez, nos assistindo pela primeira vez, eu mencionei alguns pensadores, estudiosos, filósofos, psicólogos, como Viktor Frankl, por exemplo, como Jung, como Schopenhauer, e todos eles eram unânimes em dizer que nós não devemos buscar a felicidade, nós temos que viver por um ideal. O grande erro inato da vida é que a gente é treinado para ser feliz, quando a gente deveria viver por propósito. Na vida, nós vamos mais ter momentos de tristeza do que de felicidade. Tem palmeirense aqui? Eles sabem muito bem o que é isso. Nunca terão um mundial. Brincadeira. Mas é um bom conselho aos palmeirenses. Eu torço para o São Paulo. Eu sei o que é não viver em busca da felicidade. É o maior exemplo de amor no futebol, né? Porque não ganha nada, é só por amor. É só por amor. E ainda fica tentando zoar os palmeirenses, né? Enfim, deixemos o futebol cuidar do seu próprio futebol. O livro de Daniel nos ensina que ou nós aprendemos a viver por propósito e não em busca da felicidade. O personagem Daniel nos ensina. Ou nós seremos os mais infelizes de todos os homens e mulheres. O livro de Daniel começa assim, com a tragédia da vida. Daniel 1, verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou, e o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O verso 6 diz, dentre estes se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O livro de Daniel começa com uma descrição da vida a partir de vidraças partidas. O livro de Daniel começa com uma descrição da seguinte forma: quando tudo dá errado. Qual é a tua posição? Qual é o teu posicionamento quando tudo dá errado? Você já passou por algum momento na vida quando tudo, completamente tudo deu errado? Aquela situação que você diz assim, Senhor, a derrota eu já tenho, só me falta a humilhação. Já chegou nesse ponto da vida? Daniel está aqui. Era por volta do ano 605 a.C. Daniel era um jovem com aproximadamente 17 anos. 17 anos em Israel. Provavelmente, você já estivesse noivo ou quem sabe casado. Daniel não fazia parte dos pecadores de Judá. Não.
Ele fazia parte daqueles que tinham o selo de Deus. Se você ler Ezequiel capítulo 8, Deus havia selado o seu povo em Jerusalém antes de Nabucodonosor invadir a cidade. Daniel fazia parte daqueles que buscavam a palavra de Deus. Mas ele pagou pelo erro dos maus. Daniel foi arrastado por 1.500 quilômetros, é a distância de Jerusalém até o atual Iraque, Babilônia, antigamente, em linha reta. 1.500 quilômetros, dá para chegar daqui até onde? Rio Grande do Sul? Dá uns 1.300, né, por aí. Imagina você ser arrastado, em linha reta, tá? Pelo deserto, amarrado, chicoteado, escravo. 1.500 quilômetros sem saber para onde você vai. Daniel possivelmente deixou em Jerusalém a sua noiva. Daniel possivelmente deixou ali, quem sabe, a sua esposa. E nunca mais a veria. Arrastado dos seus sonhos de linhagem nobre, um futuro tremendo o aguardava em Jerusalém. E por culpa dos outros, os seus sonhos desmoronam. O que poderia Daniel pensar? Onde está Deus? Cadê Deus que protege aqueles que zelam pela sua lei? Aqueles que andam no seu reto caminho? E pior, se você ler uma profecia que está em Isaías 39, acompanhe comigo aí, você que está em casa também. Isaías capítulo 39, olha que curioso, quando o rei Ezequias ficou doente, uma embaixada de Babilônia veio visitar Ezequias, e neste momento Babilônia não era nada nesse momento da história, era uma cidadezinha sem muito poder, já estava em ascensão, é verdade, mas não tinha o poder da época de Daniel. E Ezequias, que havia sido curado de uma doença miraculosamente pelo poder de Deus, ele não traz a glória a Deus àqueles representantes de Babilônia. Ele traz a glória a ele, mostra os tesouros, tudo, a glória do seu reino. E Isaías vai visitar o rei Ezequias depois e diz, quem é que esteve aqui? Isaías já sabia. Ele queria que o rei refletisse, ele diz, o povo veio de longe, aí, de uma cidade em ascensão. O que você disse a eles? Eu mostrei as glórias, eu mostrei o meu poder. Isaías disse, você deu glórias a Deus? Esqueci. Sabe o que Isaías diz a ele? Capítulo 39, verso 5. Então disse Isaías ao rei, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor, e dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias ainda achou que era legal, ele pensou, bom, nos meus dias vai ter paz, não será agora. Quando chegam os dias de Daniel, 605 a.C., essa profecia se cumpre. Está lá Daniel, um servo fiel de Deus, amarrado, arrastado contra o seu desejo, contra a sua vontade, arrastado, levado para a Babilônia. E pior, segundo a profecia de Isaías, quando Daniel chegasse em Babilônia, o que iria acontecer? E aí, o que você acha? Doeu, né? Eu sei. Dói até na gente. Iam castrá-lo. E o fizeram. Daniel queria? Daniel pediu? 17 anos, senhores. E ele perdeu tudo. Família, namorada, noiva, não sei. E nem o seu órgão sexual ele teve direito de manter. O que você faria se fosse Daniel? Sabe o que o texto diz? Que submetido às provas. A primeira foi um teste de alimentação. A alimentação no Antigo Testamento, deixa eu avisar aqui, os legalistas de plantão, não tem que ver com o anacronismo que querem fazer hoje, com a alimentação de hoje, para ter saúde. A alimentação tinha que ver com uma questão de aliança com Deus. Os alimentos eram dedicados aos deuses. E Daniel, ele não quis provar daqueles banquetes e carnes dedicadas aos deuses, tá bom? Porque depois, no outro capítulo mais adiante, ele vai dizer que por alguns dias nem carne ele comeu. Então depois ele acabou fazendo isso, tá bom? Mas aqui é uma questão de aliança com Deus. E Daniel é fiel. Preso em Babilônia, sem ter culpa. Abandonado por todos. Esquecido por Deus. Daniel não podia pensar, bem, não pedi para estar aqui. Não quis estar aqui. Deus poderia ao menos proteger os fiéis. Quem deveria estar aqui eram aqueles que transgrediram a sua lei e não estão. Eu vou curtir a vida em Babilônia. E Babilônia, na época de Daniel,
Seria a mesma coisa de você morar, vamos exemplificar aqui, sem preconceito de região, mas a gente sabe que existem regiões mais pobres e mais ricas, infelizmente, não é? No bairro na pior rua do pior bairro da Zona Leste de São Paulo, e do dia para a noite o Trump chegar e falar assim: você, a partir de agora você terá um castigo, você vai morar em Nova York. Ruim, né? O que você acha? Você sabe que quem mora em Nova York sofre também. Também tem doenças, também tem Covid lá. Mas é melhor enfrentar o Covid em Nova York do que na Zona Leste. Não é verdade? Ou não? Estou falando alguma mentira aqui? Pela situação do mundo hoje. Babilônia era a glória da terra. Babilônia era, com seus jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo. Babilônia tinha, na época de Abraão já, porque Abraão vem de lá. Na época de Abraão já tinha sistema de água encanada. Você sabe que mais de 70% do nosso país não tem sistema de esgoto e água encanada. Babilônia tinha, 100% da cidade. Viver em Babilônia era uma maravilha, era incrível. Mas Daniel, embora estivesse em Babilônia, Babilônia nunca esteve nele. Ele sempre viveu como um cidadão de Canaã, de Jerusalém. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, cerca de 10 mil judeus foram levados com ele numa segunda invasão. Ali por volta de 594, mais ou menos, 598. Nabucodonosor invade a cidade pela segunda vez e ele leva cerca de 10 mil pessoas. Você acha que todos os 10 mil judeus que foram para a Babilônia ficaram fiéis? Bem, se você pensa assim, aliás, quantos vocês acham dos 10 mil que ficaram fiéis? Dos 10 mil? Uma metade, pelo menos? Pelo menos metade do grupo ficou fiel? Bom, abra aí de novo o livro, a Bíblia no livro de Daniel. E se você for ver o capítulo 3, no capítulo 2, Daniel interpreta um sonho de uma estátua com cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ouro, pés em barro e ferro, pernas de ferro, né, e pés em barro e ferro. E no capítulo 3, Nabucodonosor manda erigir uma estátua inteira de ouro, porque a visão significava que a cabeça de ouro era a Babilônia, mas depois viria um outro reino. O reino dele não duraria para sempre. E Nabucodonosor, em desafio à visão e à interpretação que Daniel deu, ele disse: bom, se Deus acha que o meu reino não vai durar para sempre, que o meu reino é só a cabeça de ouro, eu vou fazer uma estátua inteira de ouro para desafiar o Deus do céu. E quem não se curvar diante da estátua vai morrer. 10 mil judeus estavam na planície de Sinar. Quantos não se ajoelharam? 3. Sadraque, Mesaque, tem até uma musiquinha, lembram? Sadraque, Mesaque e Abidnego entraram na fornalha e não tiveram medo. Conhece essa musiquinha? Falei que eu ia cantar hoje, vocês aguentem. E Daniel estava onde? Se curvou diante da estátua? Historiadores dizem que Nabucodonosor, como Daniel conhecia o sonho e o desafio, enviou Daniel para fazer outras coisas, porque ele sabia que Daniel não iria se curvar, tanto que quando ele vai para a cova dos leões, ele também não se curva, não é? Ele prefere estar ali na cova dos leões. Ou seja, só Daniel e seus amigos ficaram fiéis. 10 mil judeus diante da estátua de Nabucodonosor. E pelo menos se inclinaram um pouquinho assim, né? Igual aquelas pessoas que vão no restaurante, já viu? E tem que orar para agradecer a Deus, mas está com vergonha, o que elas fazem? Já viram? Olha para o lado, olha para o outro e faz assim, ó. Que Deus, né? Lê o nosso pensamento, né? Mais rápido que o nosso pensamento. Então, você já disse assim: Senhor, muito obrigado pela comida, pelo arroz, pelo feijão, porque não falta nada. Amém. Eles poderiam se inclinar rapidamente, mas eles preferiram ir para a fornalha. Daniel estava ali, castrado, longe das pessoas que ele amava. Aliás, nunca mais iria ver as pessoas que ele amava. E ele poderia se entregar aos prazeres de Babilônia. Mas ele sabia que o coração de alguém que foi feito para o céu nunca vai se contentar com as coisas de Babilônia. Por mais que você tente, sempre vai sobrar um vazio no seu coração. E sabe, a gente pensa o seguinte: mas Daniel é fantástico. Inclusive, se você ler o capítulo 14 de Ezequiel, que é um profeta que depois vai para lá também, contemporâneo a Daniel, por 3 vezes Ezequiel menciona Daniel no seu livro, comparando ele a Abraão, a Noé, a José. Ainda que Deus levante Noé, Daniel, José, Daniel está nessa lista, o top dos tops, sabe?
Para Daniel foi tudo fácil, você pode pensar. Deus falava com ele falava com Deus, revelava sonhos. Gente, volte a Daniel capítulo 1. Quando é que Daniel foi mesmo para Babilônia? Diz assim, no terceiro ano do reinado de Joaquim, por volta de 605, existe sempre uma diversificação de datas aí, de opiniões sobre datas, mas por volta do ano 605, Daniel foi para a Babilônia. Sabe qual foi a primeira vez que Deus falou com ele? Dá a impressão que Daniel está sendo arrastado e Deus está ali do lado, né? Calma, eu sou contigo. Do outro lado, Gabriel, né? Daniel, na cova dos leões, fica tranquilo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente pensa que Daniel está indo para a Babilônia com Deus acompanhando ele ali do lado, não é? Visivelmente, óbvio que Deus estava com ele. Mas a primeira vez que Deus falou com Daniel, a primeira vez, o sonho foi uma revelação do que o rei tinha tido. A primeira vez que diretamente Deus fala com Daniel, sabe quando é? Capítulo 7, dá um pulinho lá. No primeiro ano do rei Belsazar. Sabe quantos anos depois? Cerca de 49 a 50 anos depois, Deus resolveu falar com Daniel a primeira vez, diretamente. 50 anos. E você quer passar na USP no primeiro ano de vestibular. E você quer que o primeiro negócio que você abre dê tudo certo. 50 anos escravo na Babilônia. É verdade que Deus o abençoou, que Deus deu evidências da presença na vida de Daniel. Mas a primeira vez que Deus resolve falar com Daniel diretamente, quase 50 anos depois. E nós que vivemos nessa geração do imediatismo, nesta geração líquida, quem aqui se lembra do Windows 95? É porque foi o primeiro computador que eu aprendi a ligar. Olha, tinha a primeira aula, como ligar um computador. Você imaginou uma aula dessa hoje para as crianças? Como ligar um computador? Hoje não tem nem botão mais, né, para apertar. Vocês lembram como eram as letrinhas? A dificuldade para abrir? Hoje você pega um Mac, um iPad, um iPhone, quando você abre, já está ligado. Tudo é rápido. Essa internet, banda larga, iFood, você liga sábado à noite, vai pedir lá na, como é que é o nome? Como é o nome para pedir o doce? Desculpa, não ouvi. Nica Pancake. Você liga lá na Nica Pancake. Quero um bolo, eu quero um salgado. Se passar de 20 minutos eu cancelo. Tem que entregar rápido. Tudo é rápido. E a gente traduz a realidade da vida, sabe como? Com Deus. Eu oro e Deus tem que responder. Alguns dizem, mas Daniel não começou a orar e o anjo já veio responder? Não, não foi bem assim. Dá uma olhada, capítulo 8. Quando Daniel tem a visão das 2.300 tardes e manhãs, é no terceiro ano do reinado de Belsazar. Quando é que ele recebe a explicação do anjo? Porque ele orou por todo esse tempo. No primeiro ano de Dario. Sabe quantos anos dá de diferença? Para entender uma profecia? 11 anos. 11 anos para entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E você diz, eu não vou voltar no terceiro ato porque eu não entendi a lição. Porque eu não entendi tal ponto da Bíblia. É a geração do imediatismo. E a gente espera que Deus responda do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Só que adivinha só, Deus não é controlado por mim e por você. Deus não é como o Deus de muitas igrejas que diz assim, eu determino. Deus diz, você não determina nada. Sou eu quem controla o tempo e as estações. E sou eu que sei o melhor para a sua vida. E assim como os céus estão acima da terra, assim estão os meus planos acima dos seus. 50 anos para ouvir Deus a primeira vez. 11 anos para entender uma profecia. Um verso da Bíblia. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. E você acha que Deus tem que responder na hora. Se Daniel, ele levou 50 anos para falar diretamente a primeira vez. 11 anos para explicar uma profecia. Quem é o Wanderson? Para dizer, Senhor, porque o Senhor não age, porque o Senhor não se levanta. Sabe por quê, meus amigos? A grande vitória da vida não está em chegar no topo, mas em permanecer fiel na caminhada. Você já escalou alguma montanha? Você chega lá, escalei algumas já. Você olha, não é assim? Tira uma foto,
E daí? Tá frio, né? Tá. Vamos descer? Andei 7 quilômetros para escalar o Sinai. Primeira vez que eu subi. 7 quilômetros. Cheguei ao topo, menos 15 graus a sensação térmica. 5 horas para chegar até o topo. À noite, trilhos, não era fácil de caminhar. Pedras, abismo. Quando chegamos lá, fizemos uma oração, olhei para o colega que estava do lado e disse, então, vamos descer? A alegria está onde? Na escalada. O aprendizado está onde? Exatamente na escalada. E é o que Deus está fazendo com Daniel. E com outros fiéis que estavam ali, e outros que se converteram pelas ações, pelo exemplo de vida de Daniel. Nunca ele se curvou diante da estátua. Nunca se curvou diante do poder que ele teve em Babilônia. Ele foi por muitas vezes o segundo no comando, algumas vezes o primeiro. Ou você acha que quando Nabucodonosor ficou como um animal, comendo capim, quem administrou ali? Quem cuidou do reino? Quem devolveu o poder? Os reis, se eles saíssem do poder, eram mortos. Daniel estava ali fiel, sem nunca ceder, tanto às desgraças, como às benevolências, às benesses, as coisas boas que Babilônia podia oferecer. Por quê? Porque o coração de alguém que foi feito para Jerusalém nunca vai se contentar com os prazeres de Babilônia. E foi tão forte isso na vida de Daniel e de muitos outros judeus que estavam ali, que eles criaram o Salmo 137, conhecido como os Salmos do Exilado. Sabe? É como nós temos, não é? O famoso poema, agora me fugiu o nome. Minha terra tem palmeiras. Quem escreveu mesmo? Me ajudem, hein? Pesquisem. Não lembro. Foi Gonçalves Dias, né? Gonçalves Dias, eu acho. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Era mais ou menos isso. O salmo do exilado. Era o salmo de quem estava preso em Babilônia, mas tinha o coração aonde? Em Jerusalém. Vivia por propósito, não em busca das felicidades terrenas. Eu quero ler um pedacinho desse salmo para vocês. Salmo 137, você que nos acompanha pela internet. Abra aí a sua Bíblia também. Diz o verso 1. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Vocês não fazem ideia o que é Sião para aquele povo. Até para quem não é judeu. Estive na Jordânia e alguns não podem ir para Jerusalém. E do alto do Monte Nebo você via nas colinas as luzes da cidade luz. Jerusalém. E o nosso guia disse, vocês vieram chorando do outro lado do mundo e amanhã vocês estarão em Jerusalém. E eu não posso pisar na cidade santa. Os judeus diziam às margens dos rios da Babilônia. Nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos os cânticos de Sião. Eles diziam, cantem os cânticos de Sião, vocês estão na melhor cidade do mundo, se alegrem. E eles diziam, como haveríamos de entoar canto do Senhor em terra estranha? A única coisa que eles conseguiram produzir foi, se eu de ti me esquecer, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, as maiores alegrias da terra. Diz a tradição judaica que aos judeus que estavam presos em Jerusalém, quando chegava o ano novo deles é diferente do nosso, fica ali por outubro, é o Rosh Hashanah. No ano novo a gente tem o costume de cumprimentar as pessoas como? Feliz Ano Novo, feliz 2020, né? Quem disse isso não sabia o que ia acontecer, né? Feliz 2021. Eles não cumprimentavam assim, os judeus se cumprimentavam da seguinte forma, presos em Babilônia. No ano novo, na virada do ano deles, eles olhavam um para o outro e diziam, Leshana Rabá Yerushalayim. Ano que vem, Jerusalém. Mas passava o ano, escravos. No outro ano, olhavam um para o outro e diziam o quê? Ano que vem, Jerusalém. Continuavam escravos. No outro ano que vem,
Jerusalém, porque o sonho deles era estar em Sião. Estava vendo um pastor amigo pregar, eu vou pedir licença para copiá-lo aqui, porque essa história me encantou e eu quero repartir coisa boa com vocês. No ano de 1945, a Força Expedicionária Brasileira, FEB, quem é desse tempo aqui? Vai revelar a idade aí. Não é ninguém aqui? Ninguém havia nascido ainda? Vocês são todos novinhos, né? Quem já ouviu falar da FEB aqui? Força Expedicionária Brasileira. Foi convocada pelos Estados Unidos da América para ajudar na Itália a vencer as forças nazistas e fascistas. Cerca de 25 mil soldados brasileiros foram para lá, para enfrentar o inverno da Itália com roupa de soldado que tinha que trabalhar aqui no Hemisfério Sul. Eles tinham que dominar o Monte Castelo, conhecido como Monte do Terror. Era um dos lugares mais difíceis de invadir, porque o que os americanos fizeram? Eles vieram de leste a oeste, os russos de oeste para leste, invadindo os soviéticos, mas eles não conseguiam fazer de sul para o norte. E os nazistas continuavam muito fortes, e o Monte Castelo era um monte estratégico para eles poderem vencer a guerra. E os franceses tinham tentado, tinham apanhado, os ingleses tinham apanhado, os americanos tinham tomado uma coça. Aí eles pensaram, já que vai morrer, manda brasileiro, né? E mandaram os pracinhas brasileiros para lá. E eles tentaram a primeira vez, apanharam. Tentaram a segunda, apanharam. Tentaram a terceira, apanharam. Tentaram 5 vezes e apanharam. Tomaram uma surra dos nazistas assim, e estava todo mundo pensando, deixa os brasileiros se lascarem, né? É brasileiro mesmo, né? Já aprendeu já a sofrer na vida, né? E eles estavam lá. Se subisse durante o dia, seriam atingidos. Os alemães tinham o privilégio de ter toda a visão, você não conseguia enxergar nada. Até que o capitão brasileiro, então, ele convoca todas as tropas que ele tinha à disposição. Ele disse, foi em fevereiro de 1945, se não me falha, nós precisamos invadir esse morro. Precisamos tomar o Monte do Terror. E nós vamos subir. E nós não vamos mais voltar, não vamos mais recuar. Ou a gente toma o morro, o monte, ou a gente morre. Né? Ou mato ou morro, né? E era assim. E eles começaram a subir. E conforme ia chegando mais a noite caindo, maior era o frio. Então você tinha que subir no escurecer e tinha que resolver tudo até por volta da meia-noite, senão, do contrário, você não morria por bala, você morria congelado. E as roupas não eram próprias para frio, e você tinha que subir como? Cotovelo no chão, se arrastando. E o frio ali, te devorando. E eles começaram a subir. E a hora que começaram a subir, bala. E tiro, e tiro. E eles escutavam só o companheiro gritando e caindo, o companheiro gritando e caindo. E a história conta que eles fizeram algo tremendo. Eles começaram a pensar assim, peraí, vários já morreram. A gente vai morrer. A gente vai morrer. E eles começaram a se dar conta, disseram eles depois, os soldados, de que eles estavam para morrer e eles não sabiam, às vezes, o nome do companheiro do lado. Porque não é assim, às vezes. A gente está aqui e, às vezes, a gente não sabe o seu nome. Sei o seu nome, não sei o que você passa. E, às vezes, você vem todo sábado aqui no terceiro ato, entra e sai, e a gente, até às vezes pela correria tua, às vezes pela minha, e a gente não pode, às vezes, conversar, tirar uma foto para postar junto, conhecer a tua história de vida. E, às vezes, nessa crise, nessa pandemia, a gente perde gente e você fala, nossa, estava do meu lado ali, eu nunca conversei direito. E eles começaram a se dar conta disso. Estamos aqui há meses, e às vezes eu não sei de onde você é, não sei de onde você é, e eu vou morrer, e a única pessoa que eu conheço, que fala a minha língua, que está do meu lado, eu nem sei direito da tua história de vida. E aí, diz a história, que alguém começou, na noite, puxar baixinho, suficiente só para eles escutarem, um cântico. E alguém começou bem assim, deixa eu ler aqui para vocês. Você sabe de onde eu venho? Começou a cantarolar, na escuridão da noite, rastejando. Você sabe de onde eu venho? Perguntando. E alguém respondeu assim, venho do morro do engenho. E o outro lá, provavelmente da Amazônia, das selvas dos cafezais. E o outro respondia, talvez da Bahia, da boa terra de coco, onde 2 é bom,
Um é pouco, dois é bom e três é demais. O outro disse assim, provavelmente do Rio, né? Miserável. Venho das praias sedosas. E o mineiro respondeu, das montanhas alterosas, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios. Eu venho da minha terra natal. E por mais terras que eu percorra, dizia o coro, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. Que é na mira do meu fuzil. Agora notem esta parte. A ração do meu bornal, na água do meu cantil, as asas do meu ideal, as glórias do meu Brasil. E aí ele dizia, o outro cantava, eu venho da minha terra, da casa branca da serra e do luar do meu sertão. Talvez alguém que deixou a namorada, a noiva, venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. O outro disse, braços mornos de Moema, lábios de mel de Iracema, estendidos para mim, ó minha terra querida. E alguém então, mais abaixo, diz esse hino, diz assim, você sabe de onde eu venho? De uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de tanto viver no meu peito, já foi até tomando jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreno, meu irmão, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, a minha casa pequenina lá no alto da colina, onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Esse era o canto de Daniel. Esse era o canto de alguém que estava em Babilônia, mas não queria felicidade, queria propósito. Sabia que seu coração foi feito para Jerusalém. Seu salmo do exilado. E a gente vai vivendo aqui nessa vida e o diabo, muito esperto, vai dizendo, você tem que ser feliz. E sabe o que você precisa para ser feliz? Você precisa ser médico, médica, advogado, advogada, engenheiro. Sucesso não é coisa cara, sucesso é coisa rara. Você precisa ter carrão. Quanta gente sofrendo aí com carrão. A gente tem que viver por propósito. Você sabe de onde eu venho? Eu venho das mãos de um Criador. E eu quero voltar para lá. Eu fui feito para o céu. E eu estou cansado desta porcaria, desta terra. Eu estou cansado de ser julgado por roupas, por falas. Eu estou cansado das coisas darem errado na minha vida. Eu estou cansado de ferir e ser ferido. Eu quero uma pátria melhor. Não é possível que você e eu fomos feitos para essa porcaria de terra aqui. Não é possível. Tem que haver algo melhor. Há algo melhor. Jerusalém. Eu queria convidar você, a nunca se contentar com Babilônia. Você sabe de onde eu venho? Eu venho de um paraíso. E você também. E a Bíblia é uma jornada do Éden para o Éden. Ela começa no Éden e ela termina no Éden. E a gente tem que voltar para lá. Você quer? Você quer? Eu quero. Escuta essa música.
Veja bem, tudo vai dar certo. É só acreditar em quem conhece o fim de perto, pra discernir cores vibrantes e enxergar o que não via antes. Veja bem, o céu é tão distante, mas posso ver a cor que dele vem no vermelho do horizonte e discernir a eternidade a me envolver no fim de tarde e sentir-me parte do universo e viver além de pobres versos, ver no mistério paralelo da eternidade começando daqui dentro de mim. Veja bem, nada faz sentido se todas as respostas que encontrei revelaram os motivos. Onde a razão, tudo é concreto. Se tenho fé, resta o deserto e sentir-me parte do universo e viver além de pobres versos, ver no mistério paralelo da eternidade começando daqui dentro de mim. E sentir-me parte do universo e viver além de pobres versos, ver no mistério paralelo da eternidade começando daqui e sentir-me parte do universo e viver além de pobres versos, ver no mistério paralelo da eternidade começando daqui dentro de mim. Você sabe de onde eu venho? De uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de tanto morar no peito já foi tomando jeito de um enorme coração. E por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Você e eu fomos feitos para a eternidade. Vamos orar? Pai, obrigado pelo exemplo da vida de Daniel. 50 anos, Senhor, esperando para o Senhor falar com ele diretamente a primeira vez. 11 anos para entender um único verso da Bíblia. E a gente quer as coisas assim.
para ontem e desiste se o Senhor não nos atender do nosso jeito, da nossa forma e do nosso tempo. Não deixamos às vezes o Senhor ser Deus, e porque os teus planos são maiores que os nossos em tempos diferentes, mas não acontece da forma que a gente quer, a gente se contenta com Babilônia. Daniel nunca se contentou com o poder e as glórias de Babilônia, porque ele tinha um coração feito para Jerusalém. Como nós temos um coração feito para Jerusalém celestial. E nada neste mundo vai completar este vazio do coração, a não ser o Senhor. Nos ajuda a manter o alvo na pátria celestial. É de lá que viemos, é para lá que vamos voltar. Seja este o nosso ideal de vida. Em nome de Cristo oramos. Amém.